Então, bem-vindos a todos, né, oficialmente ao nosso terceiro dia da nossa semana de escuta de espaços Opa, hoje estamos seguros, conectados. né, onde nós falamos um pouquinho sobre acolhimento, sobre escuta ativa. E antes a gente iniciar a nossa conversa de hoje, a gente não pode deixar de enviar o nosso carinho, as nossas orações, a nossa energia a todo o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Estamos todos juntos nessa corrente do bem, e então todos os escoteiros pelo Rio Grande do Sul, esse é o slogan da nossa campanha, né, de doação por meio de Pix, para que eles sintam, mesmo que distantes, que estamos aqui para ajudá-los, acolhê-los, mandando o nosso carinho, mandando toda a nossa energia, né, e que somos todos juntos nessa caminhada e que eles sintam que nós estamos aqui mesmo para ajudá-los toda em qualquer ocasião, né? Também está junto com a gente essa semana os nossos irmãos de Portugal, os nossos de Cabo Verde e de Guiné-Bissau hoje. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa conosco, né? E a gente começou ontem a conversar sobre escutativa, acolhimento, né? Começamos a entender um pouquinho do papel do que é escutativa com a Lídia, entendemos a importância do acolhimento, né? Não só quando falamos de jovens e crianças, de adolescentes, mas também dos nossos adultos, né? E como que é importante a gente pensar, quando a gente pensa em gestão de adulto, acolher, né? Acolhimento, gerir adultos, né? É saber acolher, e sabendo acolher esses adultos, nós temos adultos motivados, e adultos motivados são adultos permanentes, como o Kiko nos lembrou ontem. Então, hoje, a gente vai continuar a nossa conversa, falando um pouquinho mais sobre acolhimento, mas com um olhar um pouco mais da importância do cuidar, da nossa saúde mental, do nosso emocional. Então, para isso, a gente começa o nosso webinar, o nosso bate-papo. Eu queria chamar a Simoni para conversar com a gente. Simoni, bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse, e enquanto você se apresenta, eu vou preparar a sua apresentação aqui, ok? Ok, obrigada, Patrícia. Bom, boa noite a todos. Gente, primeiro eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu não consegui conectar o notebook. E eu não estou vendo ninguém, apenas a Patrícia, né? Então, assim, estou pelo celular, não vejo ninguém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode abrir o microfone e me interromper. Bom, meu nome é Simone, ou Simoni, as pessoas me chamam de Simoni porque meu nome escreve com I, mas podem me chamar de Simone também. Eu sou de Minas Gerais, né, participo do 22º grupo aqui de Minas, o Acauã. Hoje, inclusive, o grupo está comemorando aqui 10 anos da reabertura do grupo, eu estou na sede nesse momento. Eu tenho 10 anos de escotismo também, eu entrei no escotismo adulta, vim porque a minha filha hoje, guia já, passando por clã pioneiro, era lobinha, e me mostrou o escotismo, né, e como esse método educativo tinha uma proposta, né, assim, muito definida, não só na questão educativa, mas que como adulta e profissional da área de psicologia, eu reconhecia uma ferramenta de prevenção em saúde mental. E achei sensacional a forma como esse trabalho era realizado. Nós, em psicologia, fazemos um trabalho que nós chamamos de psicoeducação. Então, todo o sistema, né, todo o método, desde a criação, né, do Baden-Powell, e todo o programa como ele é utilizado hoje, ele pauta sobre uma proposta de psicoeducação. Então, eu fui mordida, né, como a maioria das pessoas que entram adultas,
e me envolvi, né, nesse projeto que é trabalhar como voluntária no movimento escoteiro, né. Atualmente eu estou aqui no grupo, também como assistente do clã, mas eu já estive na diretoria regional, trabalhando em equipe de diversidade, equipes, né, de competências, eu trabalhei com o Kiko, e atualmente eu estou como conselheira no CAM, né, estou buscando, né, fazer com que a nossa proposta de saúde mental seja bastante trabalhada de uma forma sistematizada e que a gente possa contribuir nessas políticas, né, para a gente colocar em prática isso nas nossas unidades escoteiras locais. Bom, acho que é isso, né? Patrícia, volta um pouquinho, por favor. Bom, hoje eu vim tratar com vocês sobre uma temática que, nesse momento que a gente está vivendo, ela se faz muito necessário, né? A gente fala em atendimento psicológico, em acolhimento. Tem alguém com o microfone ligado? Em psicoterapia, mas primeiros E é socorros você que está emocionais. dando eco aí onde você está mesmo. É a sua Eu? voz. Ou então junto com a Patrícia, por causa da. Mas o meu não está conectado, não. É a sua voz que está dando eco mesmo. Peraí, eu vou tirar. Simone Parou? Simone Santana também está aberto o microfone. Ah, então é porque entrou. Ele não queria entrar. Peraí que eu vou fechar o. Agora eu pus no modo avião, melhorou, né? Tá. Bom, então. Eu vou voltar a Desculpa. compartilhar, tá? Tá. Bom, agora, então vamos lá. Gente, eu vou falar rapidamente para vocês, primeiros socorros emocionais, primeiros socorros psicológicos, foi algo que não surgiu na área de saúde, né, especificamente entre psicólogos ou médicos. Onde surgiu isso? No pós-guerra, comandantes começaram a perceber como que esse alto índice de estresse na tropa estava comprometendo, né, o trabalho dessa tropa e como isso podia levar a perder guerra e tudo mais. Bom, rapidamente, só para vocês entenderem, então, que é algo que surgiu de uma necessidade de desenvolver uma estabilização para que os resultados fossem melhores, né? Eu gosto de falar isso para vocês verem que na coisa que não surge de uma demanda humana, mas de uma demanda, infelizmente, muito desagradável. Bom, onde vocês falaram, né, da escuta ativa, então um dos princípios fundamentais desse tipo de atendimento, que ele é bastante diferenciado, eu estava falando, né, da psicoterapia ou do acolhimento, porque além de ter escuta ativa, né, empática, é importante no primeiro momento não ter nenhum tipo de julgamento nem análise. Não é uma terapia, é algo muito diferente, porque a pessoa geralmente ela está num momento que ela acabou de vivenciar um trauma, né? Então, a gente tem que ter muito respeito, né, com essa individualidade da pessoa, com a diversidade de como ela se apresenta, né, com essa questão emocional. Tem pessoas que vão se apresentar muito tranquilas, mas talvez estejam em estado de choque. Tem pessoas que vão estar muito agitadas. Então, assim, talvez a gente vá priorizar um atendimento achando que a pessoa está muito ansiosa e, na verdade, não é aquele atendimento que precisa ser feito, tá? Bom, primeiro momento, a gente vai focar no bem-estar dessa pessoa, né? Se ela precisa de água, o que ela precisa, né, naquele momento que ela acabou de vivenciar aquela situação, se ela precisa de aquecimento, enfim, a gente viu várias etapas, né, desse atendimento que está sendo feito lá com os nossos irmãos no Sul. E a gente vê, uma das coisas que a gente vê é que no começo ninguém sabia o que fazer. Não existia ainda uma logística para aquele trabalho. A questão é, vamos salvar vidas.
vamos salvar vidas e vamos encaminhar essas pessoas para que elas tenham uma sobrevivência física. Então, no primeiro momento, ninguém vai fazer um atendimento, né, de ouvir, claro que alguém vai querer falar, porque uma das reações no momento de trauma é a gente começar a falar, então, assim, escute essa pessoa, né, permita que essa pessoa fale, mas no primeiro momento as pessoas vão ser organizadas e encaminhadas para as pessoas responsáveis. Bom, e o que acontece? Nós vamos vivenciar situações, né, muito diferentes nesse momento, né, além do trauma. Né, as questões do luto e de perdas, né, elas estão muito eminentes. Então, a pessoa, além de sofrer o trauma, ela acabou talvez de perder uma pessoa muito próxima. Então, existem 3 tipos de técnicas que a gente pode pensar nesse momento, para poder trabalhar. Uma, a gente vai validar essa emoção. Como? Primeiro, reconhecer que emoção que esse outro está trazendo nesse momento. Depois, a gente vai ajudá-lo a estabilizar, né? Como que a gente vai acalmar essa pessoa? E, por fim, a gente vai oferecer o apoio que ela está necessitando. Às vezes, ela não tem alguma ferimento, né? Então, mas a gente onde essa pessoa vai ficar, como encaminhar, se tem alguém para ficar do lado dela, se eu não posso ficar. Então, realmente, não é uma situação muito fácil. E o que se trata a validação emocional? Ela é isso que eu falei, reconhecer o que está acontecendo, aceitar isso, porque nesse momento também a gente está impactado emocionalmente, né? Entender o que ele está sentindo e fazer com que as pessoas sejam ouvidas, como eu já falei, tá? E empatia, o que é empatia? Deixar ela falar. A gente não consegue sentir a dor do outro como ele está sentindo naquele momento. Então, algumas expressões como a gente fala, eu sei o que está acontecendo com você, mas calma, isso vai passar, né? Não são expressões que a gente deve falar nesse momento, porque a pessoa, muitas vezes, ela não está conseguindo raciocinar. Então, assim, o que ela precisa mesmo é de ser acolhida e ouvida, para que ela consiga ir equalizando o que está acontecendo, porque à medida que ela fala, ela vai acalmando. Então, é isso que eu falei, né? A gente tem que deixar a pessoa falar o que ela tiver vontade de falar, a gente não pode inferir. E fazer com que ela se sinta, porque às vezes a pessoa se sente muito culpada. Muitas vezes, se é um acidente e que o responsável por esse acidente está numa situação de culpa, né? Então, a gente tem que deixar a pessoa falar e mostrar para ela que tudo que está acontecendo é passível de acontecer. Então, a validação emocional é simplesmente criar um espaço para que essa pessoa se sinta segura, né? E que ela possa expressar os sentimentos dela até que ela sinta de novo essa estabilização. E isso vai variar de pessoa para pessoa. E tem pessoa que não vai querer nem falar, mas que internamente ela está ainda muito desestabilizada, tá? Bom, então, mas se a gente não buscar esse espaço seguro, não tiver uma equipe específica para essa escuta, né, além de todos os outros primeiros socorros que devem acontecer, a gente não sabe o que isso pode acarretar na pessoa depois. Porque o trauma, né, ele só, num primeiro momento, ele pode até não trazer sintomas, mas o pós-traumático, que é exatamente o que nós estamos vivendo nos 2 últimos anos, logo após a pandemia, esse sim vai trazer sintomas muito graves que vão impactar ainda por muitos anos. Então, a gente tem que escutar a pessoa, deixá-la esvaziar, né? E depois sentir se essa pessoa precisa ser encaminhada para um atendimento mais especializado. O que a gente pode fazer com essa pessoa? Ajudar, né, em técnicas de respiração, de meditação, de relaxamento, para que ela consiga voltar a essa estabilidade corporal, essa estabilidade física, e assim diminuir um pouco esse pensamento acelerado, ou então essa vontade de não fazer nada. Pode passar, Patrícia. Mais uma. Eu já falei desse, pode passar também. Bom, eu estava aqui, exatamente nesse. Então, são algumas técnicas que a gente,
o socorrista não pode ser qualquer pessoa, no sentido assim, não pode ser uma pessoa despreparada, mas pode ser qualquer pessoa no quesito profissional, desde que eu esteja disponível, né, para trabalhar com esse evento, é necessário que eu seja treinado. Então, assim, muitas das pessoas que estão hoje no Rio Grande do Sul são de equipes especializadas, né, que fizeram cursos, que trabalham, né, já nessa prática e que estão ajudando nesse momento, né, a orientar as equipes, né, que estão juntas ali. Então, assim, não dá para a gente sair fazendo primeiros socorros emocionais sem a gente realmente ser um pouco treinado, inclusive no quesito emocional, né, gente? Porque como que a gente vai para uma situação de impacto acolher, né, a demanda das pessoas se a gente não tiver bem colocado? Então eu fico pensando aqui, pode passar o próximo, Patrícia. A gente tem na nossa promessa, né, e nas leis, a gente tem algumas questões muito interessantes, né? Servir ao próximo todo em qualquer ocasião, né? Eu não vou falar todas, né? Todo mundo sabe, mas enfim, questões que a gente tem que sorrir, né? Nas dificuldades, e que o nosso programa educativo, que o método escoteiro, ele nos proporciona isso no nosso dia a dia, esse aprendizado, não só ao nosso jovem, mas também a nós, voluntários. Tá? E como, se a gente trabalha isso, né, a gente tem acampamentos, né, de sobrevivência, como que os nossos escoteiros do mar estão auxiliando, né, no Rio Grande do Sul, com uma assertividade, né, muito grande. Está todo mundo sofrendo? Tá, com certeza. Eu estou muito longe e estou sofrendo aqui sem saber o que está acontecendo. Imagina quem está vivendo esse impacto lá. Mas é exatamente essa capacidade que o método escoteiro nos traz, né, de trabalho, de equipe, né, de solução de problemas, tá, de autonomia, né, de toda essa construção que a gente tem do campo, que nos traz toda essa ideia, né, de espaço. Isso é algo que é extremamente necessário dentro de um trabalho onde a gente vai ter que lidar com situações de crise. Então, se a gente pensar que a gente tem uma ferramenta riquíssima e que a gente educa a si mesmo e educa o nosso jovem utilizando corretamente essa ferramenta, né, ela nos possibilita, né, criar essa condição de ser capaz de resolver problemas em situação de crise. Aí, por que distração saudável, né? Se a gente for pensar, mesmo em momentos de perdas violentas, a gente busca momentos de alegria, de descontração. Hoje mesmo eu vi um vídeo na internet de uma pessoa num barco lá no Rio Grande do Sul, não me lembro onde, e ela brincava, né? E talvez ela seja uma voluntária, talvez ela seja uma das pessoas que perdeu toda a casa, enfim. Toda a situação crítica que está, ela ainda brincava. Porque quando a gente tenta buscar situações de leveza, a gente consegue também diminuir. Então, assim, é muito saudável diminuir esse sentimento, né, ruim do estresse, do trauma. É muito saudável trabalhar, né, com esse lúdico nessas situações de abrigo, por exemplo, como a gente está tendo a situação. E aí quando a gente trabalha com jogos a vida inteira, e todo sábado, todo final de semana, a gente tira um jogo, né, para poder resolver uma situação, isso nos faz bastante diferenciados em relação às pessoas que não têm a oportunidade que a gente tem de conhecer o nosso método escoteiro. Bom, e aí, o que a gente deve continuar fazendo? Oferecer apoio prático, né? O que a pessoa precisa naquele momento de fato, né? Ver se essa pessoa, quais são as necessidades imediatas que ela precisa. Eu já falei disso. Se ela está em situação de emergência, se a gente precisa de encaminhar para o atendimento médico, porque às vezes aparentemente não está, mas a gente tem que ter essa visão atenta do que está acontecendo. Então, quando a gente pensa que a gente sai para caminhar numa jornada, por exemplo, noturna, o tanto que a gente desenvolve, né, as nossas percepções, né, os nossos sentidos, e também no jovem, então, assim, isso são questões muito importantes que a gente tem que ter nesse momento
de tragédia, né, ou de acidente. Bom, pode passar, Patrícia, por favor. Bom, a próxima. Bom, gente, então, qual que é o maior objetivo dessas técnicas, né? Elas são para um momento de suporte emocional imediato e tem que ser muito prática. Então, não adianta a gente ficar querendo, né, diminuir aquele sofrimento da pessoa. Não adianta a gente tentar achar motivos para o que aconteceu, tá? Então, primeiro é manter a calma, né? Capacitar essa pessoa para que ela consiga, depois desses primeiros atendimentos imediatos, a conseguir solucionar aquele problema por ela mesma. Tá? Então, o primeiro socorros emocionais é algo que a gente tem que fazer como apoio, muito mais como uma pessoa que está ali do lado, apoiando, do que como uma pessoa que vai dar a solução para a pessoa, né? Então, é algo que é muito importante no mundo, principalmente hoje, com tudo que a gente tem vivido, e isso nos faz pensar que cada um de nós somos responsáveis, né, por desenvolver essa capacidade em nós mesmos. Ah, mas como que eu vou dar conta de trabalhar numa situação dessa? Eu não tenho capacidade para isso, não conheço técnicas, eu não tenho condições e competência emocional para trabalhar isso, tá? Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Como que a gente pode hoje, nos escoteiros do Brasil, com tudo que a gente viveu nos últimos anos, com o que a gente está vivendo no Brasil hoje, que impactou bastante, eu acho que o mundo inteiro está impactado com o que está acontecendo, como que a gente pode pensar nesse acolhimento, né, mútuo entre nós, voluntários, em especial como a gente pode deixar esse legado para os nossos jovens, né? A proposta do Baden-Powell era deixar para o mundo cidadãos saudáveis. Como que a gente pode preparar os nossos jovens atualmente uma situação de risco para que a gente consiga superar e sobreviver a isso, a futuros traumas, enfim, que possa vir a acontecer. Muito obrigada. A minha fala é essa, mais uma reflexão. Se vocês tiverem interesse em aprofundar sobre o assunto, existem muitos cursos em várias entidades pelo Brasil, e esses cursos são abertos a qualquer profissional de qualquer área, tá? Não necessariamente ao profissional de saúde, como eu coloquei. E eu acho que, como a gente faz cursos de primeiros socorros, de segurança e atividade escoteira, é muito importante a gente entender um pouco mais das técnicas de atendimentos, né, em primeiros atendimento em casos de eventos trágicos e acidentes. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Simone, pela sua conversa, por nos trazer esse tema, pelo desafio dessa reflexão, né, que você nos trouxe. Esse desafio da reflexão, eu talvez não tenha resposta para te dar, estou pensando em várias respostas, estou pensando em várias palavras, uma delas é resiliência, né? Acho que um desses caminhos é a resiliência, e mais do que a resiliência, é conhecer, né? A gente precisa conhecer o nosso jovem, e acho que a tua reflexão engata muito bem no caminho que a gente traçou, de convidar a Carol para vir conversar com a gente sobre saúde mental do jovem, que a Carol vai começar a falar agora com a gente, e eu acho que isso é um primeiro passo nessa sua reflexão. Nós temos que conhecer como que está a nossa saúde mental no nosso jovem, como está o nosso jovem, né? Antes, Carol, desculpe só um pouquinho. Carmen, você levantou a mão? Sim, só para pedir para vocês falarem mais alto. Tudo bem. Vocês estão se afastando do microfone. Então, fiquem bem próximas do microfone, tanto para a gente que está na sala escutar, como depois na gravação. Então, falem mais alto, por favor, tá? Perfeito, obrigada, Carmen. Eu não tenho o costume de falar alto, eu preciso treinar isso. Vou tentar ficar segurando o microfone mais pertinho da boca. Eu acho que daí facilita, porque no automático eu começo a reduzir meu tom de voz. Então, voltando, Carolzinha,
vou te chamar agora, né? Convido você, então, para a gente vir conversar. Antes de você conversar, segunda-feira eu não consegui passar, né, na nossa abertura, sua apresentação. Então, hoje, ao vivo, Carol, por favor, faça a sua apresentação e comece a conversar um pouquinho com a gente sobre a nossa saúde, sobre a saúde mental dos nossos jovens, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ótimo. Então, agora, minha apresentação oficial. Meu nome é Caroline Stein, eu tenho 22 anos, estou no último ano do curso de psicologia, finalmente. Eu sou escoteira desde os 6 anos de idade, então passei aí por todos os ramos. Tenho uma família de escoteiros, então meu pai, meu irmão, minha mãe, todo mundo envolvido. E o escotismo já é uma coisa que faz bastante parte da minha vida. Hoje eu atuo como aquelá no Grupo Escoteiro Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, no Paraná. E eu atuo como aquelá, da Alcateia. Então, fico com os lobinhos. E já fui acompanhante terapêutica dentro dos estágios que a gente tem no curso de psicologia. Hoje atuo na clínica, né, como estagiária também. E atuo como educadora parental, que é a minha grande paixão, dentro de uma escola Waldorf. Então, dentro do meu trabalho, eu procuro auxiliar os pais a entenderem um pouco mais sobre os seus filhos, sobre as crianças que eles têm e como que eles podem lidar com os diversos percalços que a gente tem aí pela criação de filhos. Hoje eu vou trazer um pouco algumas coisas que a gente vê, a gente consegue ver, mas a gente também tem muitos dados e muitos estudos sobre isso, que é a saúde mental dos nossos jovens. Então, eu vou trazer algumas estatísticas bastante interessantes aqui para gente começar a nossa discussão. Cerca de 20% dos jovens hoje tem algum transtorno, transtorno comportamental, transtorno mental, algo relacionado à saúde mental, diagnosticados. Então, a gente sabe que tem um subdiagnóstico aí, que tem muitas pessoas que não recebem esse diagnóstico de forma adequada. Então, a gente sabe que esse número é ainda maior, mas 20% já é um número grande. A maioria desses 20% não recebe uma assistência adequada diante desse transtorno. Então, não consegue ter um acompanhamento terapêutico, por exemplo, não consegue ir para uma terapia, não consegue ter um acompanhamento de medicamento, se for o caso. E hoje, uma das principais mortes entre os jovens é o suicídio, certo? Então, que a gente sabe que tem uma causa relacionada à saúde mental. Então, é algo que a gente tem que estar muito atento, é algo que a gente tem que estar no nosso foco. Então, da mesma forma que a Simone falou, da mesma forma que a gente tem que ter no nosso grupo uma caixa de primeiros socorros, que a gente tem que ter pessoas, chefes especializados para lidar com questões físicas, a gente precisa estar preparado para lidar com as questões emocionais, porque é uma realidade. A gente pode tentar fugir dessa realidade, a gente pode fingir que não está olhando para ela, mas a realidade, eu costumo dizer que ela é soberana sobre todas as coisas. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, a gente precisa ter essa consciência de olhar para a saúde mental dos jovens com cuidado mesmo, como uma coisa realmente importante e que eles estão falando, eles sabem hoje a importância. Hoje os jovens têm muito acesso à informação, a gente sabe disso. A gente tem muito acesso à informação. Os jovens hoje são bombardeados de informação em redes sociais, principalmente. Então, se você abrir Instagram, TikTok, as redes sociais de vídeos rápidos, principalmente, a gente vai ver que tem muita gente gerando conteúdo sobre isso, falando sobre tanto experiências pessoais, tanto de experiências profissionais, e os jovens estão atentos a isso. E como que acontece? A gente tem um acesso à informação muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Só que o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento fisiológico,
ele continua na mesma velocidade que sempre foi, certo? Então, o nosso cérebro continua se desenvolvendo na mesma velocidade de antes, que inclusive não é rápido. A gente quer tudo muito rápido hoje em dia, mas o nosso desenvolvimento não tá nem aí para isso. Ele vai continuar seguindo o ciclo normal dele. E aí, será que os nossos jovens têm maturidade? Têm, têm realmente uma questão fisiológica para lidar com todas essas informações? Será que eles estão preparados para lidar com isso? Será que a gente está preparado para lidar com todas essas coisas? E aí acaba virando um ciclo. E aí que começa o nosso trabalho. Ou os jovens começam a ter esse acesso à informação, já tem, né, alguns com transtornos diagnosticados, alguns fazem, alguns não fazem acompanhamento. E aí isso começa a alterar o ambiente deles. Esse excesso de informação vai gerando uma sobrecarga cognitiva, então eles vão ficando mais estressados, eles vão ficando com menos foco, eles não sabem lidar com as esperas, certo? Então, todas essas coisas que a gente tenta trabalhar dentro do movimento escoteiro, são questões que antes já eram super importantes para o desenvolvimento. Hoje, então, nem se fala, né? O jovem que está acostumado a rodar os vídeos rápidos, o foco dele é zero. E aí a gente vai no grupo escoteiro e fala, não, você tem que passar por essas bases aqui, essas bases têm um tempo longo para você conseguir o teu cordão, para você conseguir a insígnia que você quer, você precisa passar por várias etapas. Então a gente entra como uma forma de ajuste mesmo, de ajustar esse ambiente um pouco para o jovem. Porque muitas vezes os pais não estão atentos a isso, muitas vezes estão sim. A escola, muitas vezes, muitos alunos não têm como lidar com tudo isso, e daí entra também a discussão se é mesmo o papel de uma escola lidar com todas essas questões. E aí o grupo escoteiro entra como um freio ali de, peraí, vamos fazer as coisas com calma. E será que os nossos chefes estão preparados para lidar com um jovem, por exemplo, que tem um transtorno, que tem uma sobrecarga cognitiva, jovens com autismo, com TDAH, com transtornos de personalidade? Será que a gente está olhando para essas coisas? Ou será que a gente está dizendo que, ah, não, isso aí é tudo diagnóstico de TikTok, eles só veem as coisas e estão falando que tem, estão saindo por aí falando que tem as coisas, eu não vou nem ligar para isso, vou fechar os meus olhos aqui, eles que se virem. Será que a gente está criando um espaço de acolhimento para esses jovens? Então a gente tem que estar muito atento, voltar os nossos olhos para isso, da mesma forma que a gente fala sempre em segurança, na segurança física, né? Ah, então a gente vai fazer uma atividade. Nem aqui no Paraná agora vai ter os Jogos da Fraternidade. E aí a gente está olhando muito para a segurança. Será que a gente está olhando para a segurança emocional dos nossos jovens da mesma forma? Então, será que a gente está buscando conhecimentos nesse sentido, buscando recursos? Então, olha só que legal essa iniciativa, né, da Nacional, de estar fazendo essa semana, da gente poder estar aqui abrindo um espaço para discutir sobre isso. Certo? Alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Acho que vamos deixar as perguntas no finalzinho. Certo. O que você acha, Ok. Carol? Que daí a gente consegue apresentar todo o nosso universo que nós temos que apresentar, né? A gente Simone já nos deu um desafio de pensarmos, né, como trabalhar com primeiros socorros emocionais. Carol agora chegou com mais um questionamento sobre estamos preparados ou não estamos preparados, e aí o que nós fazemos, o que nós não fazemos, né? A velocidade dos nossos jovens é maior do que, às vezes, a nossa busca de conhecimento, né? E nós temos que nos preparar. E, então, eu queria convidar agora a Caena para vir conversar com a gente, a gente começar um momento, novidades que vem pela frente no Espaços Seguros. Então, com a Caena, a gente vai trazer novidades, porque a gente não traz só perguntas, não traz só questionamentos, não quer só assustar vocês. A gente quer também ajudar a trazer soluções. Caena, você está por aí? Estou. O som tá bom? Dá para ouvir claramente? Eu estou escutando perfeito.
Então, enquanto você se apresenta, eu Ótimo. preparo aqui sua apresentação, tá bom? Maravilha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Caína, eu sou chefe aqui de Brasília, do 33º DF. Eu estou hoje como coordenadora do Núcleo de Saúde Mental aqui, faço parte da equipe nacional de Espaços Seguros, e é um prazer estar com vocês hoje. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre uma solução que a gente trouxe como forma de responder algumas perguntas, algumas dúvidas que chegam até a gente todos os dias. Vou esperar abrir a apresentação. Pode passar, por favor? Então, hoje a gente vai começar a conversar sobre o Manual de Primeiros Socorros Emocionais. Então, as meninas falaram muito bem sobre a necessidade, o porquê que é importante a gente conhecer ferramentas de primeiros socorros emocionais. E eu vou apresentar para vocês o manual que a gente está criando, está saindo do forninho, então provavelmente vai entrar aí disponível para vocês no segundo semestre de 2024. Já conversei com a Magá e a Carol, que faz parte da equipe, elas deixaram dar vários spoilers, então tá tudo bem. E a gente vai conversar agora como que a gente chegou nesse manual, tá? O que a gente fez? Algumas pesquisas de campo, principalmente, através de perguntas de chefes, grupos escoteiros que chegaram até nós trazendo as dúvidas principais, que não sabiam como agir em situações, formulários de sugestões diversos, o Seminário de Saúde Mental, Diversidade e Inclusão, que a gente realizou em Brasília, o CEMEDIM. A gente teve uma oportunidade de coletar várias dúvidas, várias opiniões de chefes diferentes, de grupos e realidades diferentes, isso é muito importante, né? Existe também a questão de perguntar ao jovem. Nós temos uma base bem grande de atendimento, um número expressivo de atendimento de jovens em atividades regionais, e a gente fez um arquivo interessante, e o que a gente percebeu ali de atendimento é que a maioria dos jovens traziam questões, por exemplo, de chefes que não conseguiam escutar, que não conseguiam de verdade ouvir o que o jovem tinha a dizer, que às vezes o chefe não ficava lado a lado deles, e isso era uma reclamação constante. Então, também foi uma forma da gente montar esse manual. E dúvidas que surgiam em cursos de formação, aqui em Brasília a gente está nos 3 níveis, e sempre tem muita dúvida. Eu sou da equipe de formação, e comparando as outras UDs, a UD de Espaços Seguros, o número de perguntas é muito expressivo. Então, as pessoas estão buscando informação, os chefes estão precisando ser informados. Então, dessa forma, a gente entendeu que a gente precisa oferecer condições para o escotista, para que ele tenha uma fonte de informação validada, né? Pode passar, por favor? Pode passar o slide para mim? Isso. Então, a gente tem aqui uma premissa que a gente trabalha, que ela diz o seguinte, volta uma. Pode voltar uma, por favor? Isso. A proteção é uma responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário. Então, a gente precisa entender... Pode voltar, por favor? Deixa eu abrir a apresentação que fica mais... Isso. A proteção é uma responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário e é fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de abusos e maus tratos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você, no seu dia a dia, mesmo não sendo psicólogo ou especialista da área de saúde mental, você pode e deve saber como agir. Porque, tudo bem, a gente tem algumas condições de uma base de atendimento ali de escuta ativa em alguns níveis, regional ou nacional. Só que, quando você está no dia a dia com o seu jovem, você precisa saber agir. E o que tem acontecido? A gente se prepara tão bem, tecnicamente falando, para saber fazer uma amarra, para saber fazer alguma técnica mateira,
mas na hora de estudar sobre como agir no primeiro socorros ali de saúde mental, a gente não está se preparando. Então, a gente precisa estar capacitado, né? O POR já disse para gente. Então, isso é muito importante levar em consideração. Passa para mim, por favor. E agora trazendo a importância, qual que é a base desse material e por que que a gente está criando esse material? Primeiro, prevenção do agravamento da situação. Então, a maior importância seria você prevenir o agravamento da situação, da crise que o jovem e o escotista tiver, né? Isso é muito importante. Um segundo valor aqui seria a redução do estresse. Então, quando a gente está em um momento de estresse, você acaba não pensando direito, né? Então, você acaba trazendo ele para o momento do agora, para ele diminuir o estresse, tá? Promoção de bem-estar, facilitar o acesso à ajuda profissional, porque a partir do momento que você está capacitado ali para agir no primeiro socorros emocionais, você consegue sentir que aquele jovem precisa de uma ajuda profissional. E você pode ser facilitador, muitas vezes, de encaminhar esse jovem para o pai e informar que ele precisa, né? Fortalecimento das relações, isso significa que você precisa estabelecer com o seu jovem uma relação de afinidade, uma relação de segurança. A gente está falando de espaços seguros. Então, a partir do momento que esse jovem sai de casa e chega nas suas mãos, ele precisa se sentir seguro, né? E também falando da necessidade de estar muito alta. A gente aprende ali, o Alta fala muito disso, né? A gente aprende a como agir no caso de uma picada de cobra, mas se você comparar o número de situações que você precisa agir na picada de cobra e situações que você precisa entender de primeiros socorros emocionais, é muito maior. E depois da pandemia, principalmente, né? Pode passar, por favor. Quais são as formas de utilização do manual? Isso aqui, eu comecei aqui, eu vou jogar algumas ideias, mas a ideia é que vocês utilizem da forma como couber na realidade de vocês, tá? Então, a primeira forma aqui seria comunidades de aprendizagem auto-organizadas. Você pode pegar esse material, que é realmente um material que foi feito de uma forma profissional, e você pode replicar no teu grupo. Às vezes, sentar com um grupo de escotistas e estudar este material, de forma que todo mundo aprenda qual que é a melhor forma de conduzir. Utilização dos conceitos. Você pode pegar esse material depois desse estudo e inserir no seu dia a dia. Então, por exemplo, conceitos de comunicação não violenta, conceitos de escutativa. Eu vou mostrar daqui a pouco o spoiler do material, do que vai ter no material, mas a ideia é que vocês aprendam os conceitos e consigam colocar no dia a dia, consigam trazer para a conversa com o jovem, né? Para a conversa com o escotista. Práticas com os jovens que despertem a consciência. Isso aqui é muito legal para vocês ensinarem para eles a fazerem, por exemplo, a Simone falou da técnica de respiração, o material vai ter ensinando. Então, vocês podem ali ensinar para os jovens como fazer isso, né? Os jovens precisam entender também, porque às vezes você não está olhando, mas ele está do lado do amigo dele, e na hora que ele está do lado do amigo dele, se ele souber o que fazer, ele pode fazer os primeiros socorros emocionais, né? Teve um exemplo prático aqui no DF, que foi um grupo de pioneiros, na verdade, que foram numa atividade regional, e pela experiência que eles tinham tido numa base disputativa aqui, eles souberam agir quando um colega passou mal. E aí eles trouxeram essa experiência para a gente e disseram que o quanto que foi importante para eles naquele momento saber como agir. Também eu trouxe aqui como material de pesquisa com embasamento, realmente com a segurança de que você está tendo ali uma informação qualificada, né? Porque a gente tem a facilidade da internet, né? Muito boa, só que você pode se deparar com algum material que não esteja qualificado. Pode passar, por favor? E agora, trazendo um spoiler um pouco maior, nós trabalhamos o material em 4 pilares, tá? Então, o primeiro pilar é o observar. É o observar de você realmente entender o que está acontecendo no contexto ambiental ali, o que está acontecendo no seu ambiente, tá?
Por que que eu coloquei primeiro a sua segurança? Quando a gente aprende a socorrer alguém em um acidente de trânsito, por exemplo, você aprende que o ambiente tem que estar seguro para você operar, para você ajudar, não é? Você tem que saber se a tua integridade física está em segurança. Aqui é o mesmo princípio, você tem que entender se a sua segurança está ok e se a do jovem também. Quando a gente entra no avião, você precisa, a máscara tem que colocar primeiro em você e não na pessoa. Depois você coloca na pessoa. Mas por quê? Porque se eu estou segura, eu consigo ajudar. Agora, se por algum motivo você não estiver segura de fazer esse atendimento, que outro escotista ali possa operar naquele momento, né? Às vezes o próprio escotista está precisando de um apoio emocional, não é? E a gente precisa estar sempre alerta para entender o contexto, para saber em que situação o jovem está, em que situação ele está sendo exposto, se ele não está sendo exposto, como é aquele ambiente. Só depois você vai para o segundo pilar, que é de acalmar. O que seria esse acalmar? Seria técnicas de respiração e relaxamento. Como eu já falei, no material vai ter técnicas para todos esses pilares, ensinando a fazer o passo a passo, entre começo, meio e fim, tá? Então, são técnicas de respiração e relaxamento para você fazer com que o jovem se acalme, para fazer com que o escotista se acalme. Às vezes você enche a pessoa de perguntas e você aumenta o nível de estresse. Naquele momento ele está em crise, então ele precisa se acalmar primeiro para você conseguir ouvi-lo e ele conseguir falar para você o que aconteceu. E aí o terceiro pilar entra na escuta, né? O escutar. Mas essa escuta tem que ser a escuta ativa qualificada, como ferramenta de acolhimento, e não chegar cheio de opiniões, de conselhos, falando o que você deveria, o que a pessoa deveria fazer. É o momento de você escutar. Às vezes o jovem fica falando, você não precisa falar nada, ele já se sente melhor e fala, chefe, obrigada, eu só precisava falar. E levanta e sai. Então você precisa realmente entender qual que é a necessidade daquele jovem, o que ele está precisando naquele momento. E o encaminhar. O que é esse encaminhar? Para onde eu devo encaminhar? O que eu devo fazer com a informação que eu tive naquele momento? E aí, isso é muito legal de falar, porque tem situações que o jovem compartilhou com você que é pessoal e você não vai falar para alguém, né? Você tem que ter esse discernimento naquele momento. Mas tem situações que você precisa falar ali para o pai, para a mãe, que esse jovem talvez precise ser encaminhado para algum profissional, ter uma ajuda profissional, né? Já teve jovem que falou que tinha levado a demanda para o pai e o pai não ouviu, não acreditou. Então, às vezes, um adulto intermediando isso facilite para o jovem. E é tudo caso a caso, não existe um manual, igual a gente está falando, com regras. A gente aprende o que deveria ser feito, mas na hora da prática, a gente tem que usar o discernimento mesmo. E aqui eu coloquei um ponto para vocês, que é a importância dos dados registrados. E isso é muito importante. Na região, a gente faz um controle de todos os casos atendidos, escrevendo o grupo, o escotista responsável, o que foi feito. Só que, dentro do seu grupo, é interessante que você tenha um livro ou alguma coisa que você possa registrar o que aconteceu. Para a sua segurança também, para a segurança do jovem e do grupo. Para você registrar o que aconteceu naquele momento, qual era o chefe que estava presente, né? Você tem que ter autorização do jovem para fazer atividade, você tem que ter a ficha de saúde mental atualizada no sistema, no nosso pacto. Então, a gente precisa entender o que fazer nesse momento. Pode passar, por favor? A postura do escotista é um capítulo no nosso material. Por quê? Porque mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer, né? Então, quando a gente está ali operando, a gente está vivendo o nosso dia a dia como escotista, a gente precisa entender o que não pode ser feito, né? E isso pode te assegurar ali de não cometer algo grave dentro do nosso método. Pode passar, por favor? Nós temos aí uma ferramenta muito importante
para a nossa postura como escotista, que é a comunicação não violenta, né? Então, é expressar-se de forma honesta, isso é uma coisa muito importante. Quando você abre para o seu jovem que você é vulnerável também, ali a empatia, ela se cria automaticamente, você cria um rapport com ele, e ele entende que ele pode se abrir com você, né? Ele entende que você também tem situações parecidas com o que ele passa, e isso é interessante. Uma segunda questão é compreender as necessidades do seu jovem. Cada jovem vai ter uma necessidade totalmente diferente. Então, você entender o que está acontecendo com ele, você entender se ele possui algum laudo específico, se não, se ele está vivendo um momento na vida dele que está complicado naquele momento, e observar, né? A gente aprende isso desde os lobinhos no movimento escoteiro, você aprender a observar. Buscar soluções juntos, isso é muito legal. É você construir com o jovem alguma solução que seja legal naquele momento, para ele se sentir ouvido de verdade, e não você chegar com algo pronto para ele. E aí entra esse princípio de escuta ativa. Às vezes a gente acha que está ouvindo, mas na hora que a pessoa está falando com você, você já está pensando na sua resposta, ou no exemplo que você vai dar sobre a sua vida. E isso não é escuta ativa, né? Você precisa estar entregue naquela questão que ele está trazendo para você. E, às vezes, ele tem uma visão que para você é muito fácil de resolver, mas para ele, naquele momento, é difícil, né? Então, você consegue ali, com cuidado, agir da melhor maneira. O nosso objetivo aqui com comunicação não violenta, então, é promover relação harmoniosa, uma relação empática, reduzindo conflitos e promovendo a comunicação mais eficaz. Pode passar, por favor. Nós temos aqui uma tabelinha, no material vai ter mais informações para vocês, mas nessa tabelinha tem algumas coisas, como o que fazer e o que não fazer, né? Situações de comparação ali, por exemplo, como você deve observar mudanças de comportamento do jovem, o que não fazer, fingir que o problema não existe e achar que ignorando o jovem vai melhorar e está tudo certo, né? O que fazer, orientar o jovem de forma respeitosa. O que não fazer? Humilhar e fazer piadas sobre a situação na frente de outros jovens. E são situações que acontecem com muita frequência, infelizmente, tá? Fomentar, no caso do que fazer, fomentar a união da tropa e das patrulhas e matilhas. O que não fazer? Deixar os jovens isolados e incentivar essa competição maldosa ali dentro, né? Conversar com os responsáveis diante de um comportamento de risco, você participar dos pais disso. Agora, se você fecha os olhos para situações de bullying e violência, você pode estar piorando a situação, né? Você é capaz de encerrar um ciclo e você pode piorar, fingindo que não está acontecendo. A gente deve conversar em conjunto com os jovens para resolver aquilo de uma forma conjunta, mas não devemos impor as nossas opiniões acima da vivência dele. A gente deve ensinar respiração diafragmática aos jovens, para eles saberem se acalmar, né? Mas a gente tem que pensar que o jovem sozinho, sem instrução, ele às vezes não sabe como se acalmar. E aí ele acaba tendo um comportamento difícil e você faz punir. E você deveria acalmar numa situação, né? E o que fazer? Falar sobre o jovem somente para quem for necessário, isso é muito importante. Você não tem que compartilhar algo pessoal para o chefe, para algum outro chefe, se ele não tiver relação direta ali com a situação. Você não deve expor o jovem para outro jovem. Você precisa realmente separar as coisas e resolver da melhor forma possível. O que não fazer? Falar sobre o jovem e seus problemas para todos. Você realmente dar exemplo, sabe aquela situação que você vai dar um exemplo do jovem? Fulano de tal agiu dessa forma, e quando você dá nome, esse jovem pode sofrer uma questão que ele realmente vai levar todos os dias ali, pode até gerar um bullying, porque você chamou um jovem de um apelido, às vezes, que ele não gosta. Então, são situações que a gente deve observar, tá? De uma maneira geral, a minha contribuição aqui hoje é trazer essa visão sobre esse manual que
que ele logo, logo vai estar pronto. Vai sair aí do forninho e vai estar disponível para vocês aí no segundo semestre. Mas, de qualquer forma, eu me coloco à disposição, eu sou aqui de Brasília. Quem quiser algum contato, tirar alguma dúvida, o material em si, pode me procurar, a gente pode compartilhar o material, pode ver uma forma de compartilhar o material. E eu estou aqui disponível caso alguém tenha alguma pergunta. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Caena, pelas informações, pelas novidades que você está trazendo, pelos spoilers, né? Logo, logo, tudo isso vai estar dentro de uma coisa que a gente está chamando da nossa arquivoteca, né, Ana? Então, quer contar para o pessoal que peta a nossa arquivoteca? Sim. Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou Ana Brígida, mas costumo me chamar de Ana B. Para quem não me conhece, eu sou uma das coordenadoras adjuntas aqui da equipe nacional de espaços seguros. E como vocês viram aí, a gente está trazendo muitos materiais legais, né? Então a gente tem aí esse manual de primeiros socorros. Daqui a pouco nós vamos ter outras novidades, contar que a gente falar aqui tudo de uma vez, né, Ingrid? Mas eu vou aguardar, porque vai ter o momento certo. Mas que nem a nossa arquivoteca, gente, a gente está, assim, preparando materiais, uma curadoria para vocês, de materiais que não são feitos também por nós aqui, mas que vêm com estatística correta, com bibliografias e pessoas que a gente pode confiar. E a gente vai ter um espacinho lá no nosso site, né, nacional, com vários arquivos produzidos, todos esses materiais aqui que a Caena acabou de falar, vai estar lá. Então, nós vamos ter uma pastinha lá, espaços seguros, com vários materiais, tanto produzidos pela nossa equipe, quanto uma curadoria bem especial que a gente está fazendo de materiais de apoio para vocês, né? E aí, contamos também com a participação ativa dos grupos, né, para a gente poder entender todas essas realidades que a gente tem dentro do nosso Brasil gigante. Entre em contato com a gente, né, mandem as suas necessidades para que a gente possa colocar na nossa esteira. Hoje tem colocar na nossa esteira de produção e buscar, né, materiais que possam apoiar vocês aí na prática, né? Obrigada, Ana. E a gente não vive só de promessas, a gente tem já uma novidade que já está quase aí, que já está aí, né, Ingrid? Por favor, vem contar essa novidade para a gente. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ingrid. Ingrid, tá só bom, desculpa um pouquinho. Pessoal, tem pessoas com o áudio aberto. Já fechei, Paty. Obrigada, Maga. Desculpa, Ingrid, com você. Imagina. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ingrid, sou de Santo André, São Paulo. Peço desculpas pela voz, mas eu estou me recuperando de um resfriado, então estou um pouco rouca. E eu vim trazer, de fato, uma novidade em tempo real para vocês. E vou contextualizar o que é essa novidade aí. Durante a pandemia, aqui no estado de São Paulo, nós sentimos uma necessidade absurda de falar sobre saúde mental com as pessoas, com os escotistas, para que eles conseguissem acolher os seus jovens, os pais dos jovens e até nós mesmos, porque a gente também precisa falar sobre saúde mental o tempo inteiro. Então, aqui em São Paulo, nós conseguimos, na época, fazer um curso breve e bem simples, que era só eu tinha, na verdade, tá? Falando sobre saúde mental. E aí o tempo passou, hoje a gente já está no pós-pandemia e a gente tem outros problemas, mas a saúde mental é uma coisa que bate na nossa porta ainda. Então foi através dessa necessidade que surgiu a ideia da gente transformar aquele curso que era pequenininho e era só de São Paulo, num curso nacional, onde a gente pudesse não capacitar ninguém para ser psicólogo ou para ser um agente de saúde, essa não é a ideia, mas para que a gente consiga, enquanto voluntário, olhar para os nossos jovens e saber acolher, saber entender quais são os sinais. O microfone vazando aí de novo. Para a gente conseguir entender quais são os sinais de que ele precisa de ajuda, ou para os nossos próprios escotistas. Então foi através desta ideia que a gente criou um curso todo especial. E dentro desse curso a gente vai falar um pouco sobre o que é saúde mental,
vai explicar um pouco sobre os transtornos em si, como eu reconheço um transtorno num jovem, num escotista, num outro voluntário, e como eu posso lidar com esse transtorno quando ele está dentro da minha unidade escoteira local. As diversidades e inclusão através da ótica da saúde mental, porque a gente fala muito de diversidades, a gente fala muito de inclusão, mas a gente tem que dar um olhar de saúde mental em cima disso. A gente vai falar um pouco nesse curso também sobre a prevenção ao suicídio, porque, como as colegas já falaram aqui anteriormente, né, a Carol citou que o suicídio é uma das causas que mais a gente perde jovens hoje no mundo, então a gente precisa falar sobre isso, precisa saber lidar sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre o porquê que a gente precisa tratar e rever, e refletir, e denunciar, e acolher os abusos dentro do movimento escoteiro, e o que isso traz no impacto das nossas UELs, né? Um pouquinho sobre bullying, porque todo mundo já deve saber que lá no site da Nacional a gente já existe um curso lá feito pelo Altamiro de bullying e cyberbullying. Quem ainda não fez esse curso, faça também, mas no nosso novo curso vai ter também uma unidade sobre isso. A importância da escutativa na prática, quando a gente está falando de saúde mental, e você percebe que um jovem ali na sua unidade escoteira local está passando por uma crise, está passando por um momento em que ele está numa crise de ansiedade, está acontecendo alguma coisa, como eu acolho, o que eu faço, o que eu tenho que fazer agora? Então, como que é essa escutativa na prática aí, quando a gente está realmente no campo, né? Quando a gente está lá na nossa unidade escoteira local, fazendo a coisa acontecer. E o que a gente já tem no nosso organização de ferramentas hoje, porque nós já temos muitas ferramentas. Então, nós fizemos uma unidade nesse curso com um compilado de todas essas ferramentas para que vocês tenham acesso mais fácil, tá? Então, eu queria convidar vocês para, assim que a gente acabar aqui, hoje ainda, entrem lá na página dos Escoteiros do Brasil, no campo Escola Virtual, façam o login de vocês, coloca lá o seu registrinho, e acessa lá, cursos escoteiros nacionais, até anotei o passo a passo para eu não esquecer. Depois de cursos nacionais, vocês vão em formação continuada, módulo de aperfeiçoamento, e vocês vão encontrar lá um curso que chama Espaços Seguros, um olhar para a saúde mental. Então, é em primeira mão, ele está no ar hoje, já está disponível. Entrem, se inscrevam, divulguem para os escotistas nas unidades de vocês, e para as regiões todas, porque a gente precisa falar muito sobre saúde mental, e o nosso objetivo não é formar ninguém para sair por aí se capacitando e ser um psicólogo, e a partir de agora você pode dar atendimento, mas que a gente consiga acolher, amparar e estar disponível para os nossos jovens e também para os nossos escotistas, já que os espaços seguros, ele vem para proteger não só as crianças, mas a todos nós, as crianças, os jovens e os adultos. Então, se inscrevam em primeira mão, vocês aqui já estão na novidade, o curso ainda não foi divulgado em lugar nenhum, porque ele ficou pronto agora há pouco, a gente recebeu essa validação não faz poucas horas de que ele estava disponível já, tá? A equipe ficou sabendo minutos antes aqui de entrar, porque até hoje à tarde eu fiquei perguntando, vou poder falar, não vou poder falar, qual que vai ser o dia do lançamento? E ele está no ar. Então, ele vem também para mostrar que, assim, essa equipe veio para realmente trazer uma proximidade e que a gente consiga tornar todos os espaços em que a gente convive de uma maneira segura. O escotismo é para ser seguro. Os ambientes em que a gente vive, como trabalho, escola, família, todos eles devem ser seguros. Então, que esse curso venha ajudar a todos aí. Me emociona um pouco de falar, porque é um sonho e uma realidade se concretizando na realização desse curso. Conto com vocês, se inscrevam e participem. Obrigada, Ingrid. É uma emoção para todo mundo da equipe. A gente sabe a caminhada que é a gente chegar aqui e poder estar divulgando essas novidades e poder estar trazendo elas de primeira mão e elas já estarem à disposição dos nossos adultos para que entrem e façam o curso, né? Juntos, com calma, a gente vai construindo esse mundo melhor, gerando esse espaço seguro, né? Aqui a gente vai começar a encerrar a nossa conversa. Nós temos exatamente... Mais alto. Só um pouquinho. Nós temos exatamente 10 minutos no máximo para algumas considerações. Por isso eu vou pedir o seguinte, levantem a mão para que a gente possa passar a vez, porque senão a gente vai
tumultuar e que sejam rápidos para que todo mundo tenha oportunidade ou uma boa parte tenha oportunidade de fazer tecer os comentários antes da gente fazer esse encerramento, tá bom? Paulo, começo por você. Paty, podemos limitar a fala a, não sei, 2 minutos? Podemos sim. Paulo Cedres. Boa noite, sempre alerta. Eu peguei engarrafamento, ainda estou na estrada, então eu vou fazer bem rápido. Eu tenho, no caso, crianças com condições mentais especiais. Eu não gosto muito do termo transtorno, mas são crianças com condições do espectro autista. E a reação delas à crise varia muito, e é difícil da gente saber como reagir. Eu suponho que esse manual e essa literatura vai incluir como tratar desse tipo de condição, certo? A Caiana ainda está aí? Microfone, Patrícia. Fale alto. Oi, desculpe. Paulo, a gente está tentando abraçar não quase todo mundo, mas todo mundo, tá? Aguarde que a gente vai sim tentar atender as nossos anseios, as nossas demandas e as nossas realidades dentro do nosso grupo escoteiro, tá bom? Paty, né, são vários temas. O manual de primeiros socorros emocionais, ele é focado no que a Caiana apresentou, aqueles temas são o que vão estar no manual. Em questão de inclusão, a gente tem que trabalhar mais um pouco daí, né, porque temos a equipe de diversidade e inclusão, então vamos, com calma, acompanhar o que vai acontecer, como vamos trabalhar, beleza? Se eu puder dar alguma sugestão, aproveitem esse curso que já está disponível, já entra, já faz a inscrição, consumam aquele material que já vai ser uma base muito boa, e aí o restante vai sendo apresentado para vocês na hora. Esse curso vai ajudar, ele já tem uma base com algumas explicações e algumas orientações do que a gente pode fazer, dessa compreensão da nossa limitação enquanto adulto voluntário. Às vezes a gente tem uma ideia, né, e uma crença que a gente precisa fazer algo mirabolante, né, que quando a pessoa está em crise, e às vezes vocês vão ver que ali tem algumas orientações simples de algumas ações que a gente faz ali para cuidar da pessoa em crise, algumas orientações de como a gente pode observar os nossos jovens, né? E tudo isso, gente, serve para que crie um vínculo melhor. Porque se a gente conhece a nossa alcateia, se a gente conhece as nossas tropas, a gente vai identificar essas mudanças nos nossos jovens, né? Então, é para a gente ali ver como a gente atua na crise, mas também para a gente começar a se colocar nesse processo de observação para antecipar a crise, né, pelo menos ali. E realmente muitos jovens sentem que o grupo é um espaço seguro ali, e eles costumam compartilhar com a gente, né, muitas coisas que às vezes eles não compartilham em casa, né? Então, eu tenho certeza que esse curso ele já vai ser um primeiro passo aí, vai ajudar bastante a gente. Devagarzinho na nossa caminhada e sempre, né? Ivaldo, por favor. Boa noite, chefe. Na realidade, é só externar minha alegria desde ontem, Kiko, falando da experiência que trouxe lá do Jamboree, uma experiência de fora, trazendo para a nossa realidade a escuta ativa, essa novidade espetacular do manual de primeiros socorros emocional. Com certeza isso tudo vai ajudar muito para nós escotistas, a carregar essa carga, principalmente essa herdada, chefe, da pandemia. A gente sabe, eu trabalho com jovens da igreja também, a gente sabe que a realidade, como bem falou a chefe aí, essa realidade de suicídio no meio desses jovens, essa geração fast food aí, só parabenizar e agradecer ao EB, porque assim, a gente se sente contemplado
por saber que eles têm essa empatia e partilha dessa carga que sabe que não é fácil para nós escotistas. O espaço seguro é um ambiente que está crescendo e deixa a gente muito mais seguro para trabalhar, além de amenizar aquela conversinha de só são 2 horas por semana. Boa noite, chefe. Boa noite, obrigada, Ivaldo. Silvia? Boa noite, chefes. Eu sou novíssima no movimento escoteiro e a minha dúvida é sempre em relação à postura um pouco inadequada e um pouco divergente dos chefes mais antigos. Eu vejo que existe um pouco, né, de resistência a falar sobre esse canal de escuta e acolhimento. E aí eu trago uma dúvida. Também trabalhando como pedagoga, eu vejo muito que as famílias deixam a desejar com os jovens, né? E meio que delegam esse trabalho ou para a escola, ou, no caso, aqui para o nosso movimento. Quando eles enxergam em nós um braço, uma família, um apoio, e chega até nós, chefia, uma situação extrema, de repente, de um abuso psicológico e que pode estar evoluindo para algo um pouco mais complicado, qual que é a orientação para que seja feita essa escuta e seja, então, tomada a devida providência? Muito obrigada. Bom, tem vários fatores, mas amanhã, gente, convido vocês a escutarem a nossa noite de amanhã, a nossa palestra, porque nós vamos falar um pouco disso. A Dani Ducan vai estar aqui trazendo essa parte jurídica e respondendo, mas a gente precisa sempre se posicionar, né? Quando a gente identifica, só que a gente tem uma limitação, né, gente, como voluntários. Mas uma vez que a gente tem contato com uma situação que é grave, a gente precisa entender de onde vem, a gente precisa compartilhar com a família. Algumas vezes nós temos mesmo que tomar a ação, né, e chegar nessa rede de apoio, conselho tutelar, envolver outros órgãos. Às vezes a gente precisa, né, orientar para que a família faça. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, convido vocês aí a participarem, que nós vamos ter alguns aspectos jurídicos que envolvem esse tema. Obrigada, Ana, pela resposta. Aqui a gente ficaria até amanhã, provavelmente, conversando, mas infelizmente o nosso tempo está encerrando, acabando, enforcadinho ele, senão logo, logo a nossa sala vai começar a cair. Então, só a pedido de alguns ainda, que me pediram, que não conseguiram anotar. Esse é o Pix do todos da nossa campanha, todos os escoteiros pelo Rio Grande do Sul, né? E com essa imagem, então, eu quero me despedir de vocês, agradecer as meninas pelas considerações, agradecer a todos que estavam aqui presentes com a gente, né? E a gente se encontra amanhã para mais um bate-papo, para mais uma conversa, para mais um webinar, para continuar essa nossa semana de espaços seguros. Uma boa noite a todos, um bom descanso e nos encontramos amanhã.